Nós já estamos de volta ao vivo aqui com o programa Sidney Marinho, nessa manhã de quarta-feira na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Sua participação é muito importante, fundamental. Anote aí o nosso telefone, 941, vai pular o ponteirinho já ali, ao vivo com você. Você já tem participado, ligado, interagido, mas é sempre importante lembrar, né? Até porque nossa cidade cresce a cada dia e a política é dinâmica, a audiência é dinâmica. O telefone está aqui, 2643-6307. Fique à vontade, é o nosso canal de comunicação e, claro, não é só esse. Você pode também fazer seu contato através do e-mail, redelitoralnews@hotmail.com, ou através dos perfis das redes sociais, tá bom? Importante mesmo é que você participe. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios, na Raul Veiga, número 15, grupo 201, no edifício Blue Center, o presidente do Diretório Municipal do PSOL, candidato a prefeito de Cabo Frio em 2008, foi candidato a deputado estadual já em 2 oportunidades e é pré-candidato do partido à prefeitura na eleição do ano que vem. Estou falando do Cláudio Leitão, que, para nossa alegria, está aqui ao nosso lado. Obrigado por ter aceito o convite. A agenda inicial era até para a semana que vem, mas surgiu a oportunidade e ontem eu te liguei e te agradeço por ter aceito um convite tão assim em cima da hora. A gente gosta de fazer sempre com uma antecedência maior, até para todo mundo se planejar. Mas seja bem-vindo e é uma alegria te receber. Bom dia, Leitão. Claro, Sidney, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar aqui, poder participar do seu programa, que inclusive eu tenho tido a oportunidade de assistir, né? Já que realmente você tem recebido aqui as pessoas, né, que estão sempre contribuindo em algum momento para o debate político, para o debate das questões sociais da cidade. Então, é uma satisfação poder estar aqui e participar junto com você aí do programa. Você foi candidato em 2008 à prefeitura, né? Começou a ocupar um espaço e hoje a discussão principal que a gente vê é a questão do teu nome ser lançado como pré-candidato a prefeito ou para ocupar um espaço na Câmara de Vereadores, né? Tem amigos seus, inclusive, que defendem a tese. Não, o Leitão tem que ser candidato a vereador porque é uma eleição garantida e aí ele teria um espaço, teria uma voz. Como é que você analisa essa conjuntura toda e isso passa na tua cabeça? Abrir mão de uma pré-candidatura ao cargo majoritário para ingressar no Legislativo e buscar uma ampliação de espaço, Leitão? Realmente existe esse tipo de conversa, mas o que é importante deixar claro é que a gente não tem um projeto pessoal, assim, a gente tem um projeto que é um projeto que envolve o nosso partido, que está num processo de construção, né? O PSOL é um pequeno e novo partido que está sendo construído a partir de 2005 e a gente tem buscado, desde 2005, ter oportunidade de colocar as candidaturas, inclusive nas majoritárias, para colocar o conjunto de ideias e propostas que o partido tem, as questões que o partido quer debater com a sociedade. E então, em função disso, que a gente vem, né, candidato tanto a deputado quanto depois na candidatura em 2008, que para a gente foi muito importante, né? Marcou, né, a presença de um partido de esquerda socialista na cidade. A gente provocou alguns debates importantes, como, por exemplo, a questão da transparência no trato com a coisa pública, né? A gente falou muito em prioridade nas políticas públicas essenciais de saúde, educação, saneamento e habitação popular. Então, questões essas que às vezes não eram tratadas adequadamente dentro do debate político. E esse processo precisa continuar, o partido vem amadurecendo, a gente vem com isso tendo um crescimento, pessoas vêm se associando, e é um projeto, é um processo que está se construindo. Visibilidade mesmo, de uma certa forma, um pouco, a gente só começou a conseguir a partir de 2008, porque a candidatura municipal, ainda mais numa cidade como Cabo Frio, que tem televisão, que tem rádios, e que entidades civis promovem os debates, dá essa oportunidade, né, de você colocar claramente as ideias e propostas e, consequentemente, essa visibilidade faz com que pessoas que concordem com aquilo que você está falando, que compreendam aquilo que você está falando, se aproximem do partido e nos ajude a construir o processo. Então, nesse momento, segundo decisão do partido, eu sou pré-candidato a prefeito, né? A gente sabe da dificuldade, às vezes as pessoas chegam para mim, como você mesmo colocou aí, mas é muito mais fácil você buscar o caminho da vereança do que da prefeitura, uma eleição majoritária, onde o pessoal é um partido pequeno sem poder econômico, né? Dentro da conjuntura que se dá às eleições no dia de hoje, é uma candidatura para não vencer a eleição. Mas nem sempre você, quando participa de um processo eleitoral, é para vencer. Tem outras questões que estão ali em jogo no momento, como a própria construção partidária e a própria questão de você provocar determinados debates que tem que chamar a sociedade a responder.
né? E tem sempre o imponderável em eleição, né? Ninguém pode entrar e achar que ganhou e ninguém pode entrar e achar que perdeu. Então essa questão nós vamos resolver até lá na frente, porque o PSOL não é um partido de caciques, o PSOL é um partido que as coisas se decidem democraticamente com a participação dos filiados e dos militantes, e a gente vai decidir um pouco lá na frente, realmente qual vai ser o melhor caminho. Mas nesse momento a gente vai manter a pré-candidatura à prefeitura. Nós vamos ter candidatura própria à prefeitura, independente de ser o meu nome ou não, né? O meu nome é colocado por uma questão natural, porque teoricamente eu sou o cara de mais visibilidade, sou o presidente do partido, então é uma coisa que acontece naturalmente, mas não é uma decisão minha, é uma decisão do colegiado. E dentro disso você não descarta uma ideia de, dentro dessa decisão colegiada, dentro da estrutura do partido, pessoalmente, é uma questão pessoal sua, sei que você fala muito em nome do grupo, né? Eu percebo isso, mas você teria essa afinidade? Sei que você é economista, é especialista em finanças públicas, teria uma afinidade com o legislativo? Você acha que seria um papel que você gostaria de executar, por exemplo, ser o legislador, o vereador na cidade? Eu acho que também, eu acho que a gente tem que estar preparado, né? A função pública exige isso. Isso acontece muito, você falou isso em 2008, muita gente falava isso. Mas acontece que esse rapaz nunca foi prefeito, é a primeira vez que ele se candidata, ele já vem candidato a prefeito, quer dizer, como se houvesse uma escola para ser prefeito. A Dilma está aí para mostrar isso. O que você precisa ter é conhecimento, ter capacidade de leitura política, como se diz, conhecer. Eu conheço de finanças públicas, eu já tive à frente de outras entidades, eu fui presidente do sindicato regional da minha categoria, fui presidente da Federação Nacional da minha categoria, eu sou dirigente sindical. E você, se você estiver à frente de um cargo executivo, por exemplo, você não vai governar sozinho. Você tem que ter a capacidade de se cercar de bons auxiliares. Se você não tiver dentro do seu partido, buscar dentro da sociedade civil, entendeu? Então eu acho que essa questão, você tem que estar preparado para ambas as funções, tanto para o legislativo quanto para o executivo. Eu, sinceramente, sem falsa modéstia, eu acho que eu hoje, estou amadurecido, eu estaria preparado para exercer tanto um cargo quanto o outro, embora eu reconheça que muita gente possa não acreditar nisso, né? O socialismo hoje é um sonho? Que sonho é esse? Que sociedade nova é essa que precisa ser construída, no teu entender, Leitão? Olha, o socialismo, na nossa opinião, é a maior declaração de amor ao ser humano, né? Já que ele propõe justiça social, igualdade social. A gente vive hoje num mundo globalizado, né? Com a hegemonia total desse processo neoliberal, né? O Fukuyama, lá atrás, na década de 80, chegou a decretar o fim da história, como se não fosse existir mais nada além disso. E o que a gente vê hoje, essa nova crise, né, do capitalismo, mostra pra gente que é o seguinte: não pode ser que isso seja a solução para a humanidade. É um regime que acumula riqueza, mas distribui muito mal. Hoje você vê, se você pensar em termos de mundo, menos de 1/3 se apropria do que é produzido do mundo, em detrimento de mais de 2/3 que fica à míngua de todo esse processo de acumulação. Aí você vê a África, o Sudeste Asiático e outros países, digamos, de periferia do mundo todo que não têm condição de usufruir das benesses e da riqueza acumulada do sistema capitalista. Todas as alternativas de regimes socialistas que foram apresentadas no mundo degeneraram, quer dizer, não expressaram legitimamente o que Marx, Engels, Gramsci lá atrás previa do que seria uma sociedade socialista. Né, degenerou em função de lideranças, né, que trouxeram a coisa para um lado ditatorial e realmente criou, e os críticos do socialismo, os neoliberais, os economistas principalmente, né, os defensores desse modelo econômico usam sempre isso para tentar justificar que o socialismo foi um fracasso. O socialismo, nós temos 100 anos de experiência socialista no mundo, né? Hoje permanece aí a Coreia, que é uma coisa que a gente não deve nem citar, talvez Cuba um pouco, né, que já está realmente flexibilizando, e o capitalismo tem 500 anos, mas 500 anos de acumulação, de geração de riqueza para poucos e pobreza para muitos. Então é uma questão de uma discussão muito ampla, que a gente teria que promover realmente debate muito amplo acerca disso. Mas eu acredito que a gente possa avançar, num primeiro momento, reformar algumas questões, alguns marcos básicos do capitalismo e avançar para um modelo melhor. No momento atual, com essa hegemonia hoje
do neoliberalismo se torna uma coisa um tanto quanto utópica. Mas quem é sonhador e quem se recusa a abandonar os sonhos e as utopias vai continuar acreditando sempre que a gente pode construir uma sociedade diferente dessa que está aí. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, para a realidade de Cabo Frio, o que o pessoal, enquanto partido, o que o Leitão, enquanto presidente do diretório, sonha de diferente para a cidade em que ele vive? O projeto da gente é alterar o que a gente acha que é um modelo que está aí há quase 20 anos, né? Um modelo que privilegiou sempre muito poucos, né? Eu digo isso, eu não tenho medo de dizer. Essa cidade, ao longo desses últimos anos, se conjugou o verbo roubar em todas as formas e tempos, entendeu? A cidade rica, que ao longo desses últimos quase 20 anos acumulou aí quase 5 bilhões de recursos, e você olha para a cidade, não vê equipamento urbano que justifique toda essa arrecadação. Você olha para a cidade, não vê planejamento, desenvolvimento e visão de futuro que justifique tudo isso. E o pessoal é contra esse modelo que incha a máquina pública, que não dá transparência às contas públicas. E o nosso projeto vai de encontro a isso. E é por isso que, às vezes, as pessoas dizem que a gente não coliga, que a gente se posiciona de uma forma isolada. Porque a gente vê as outras candidaturas e as outras pessoas que militam na política, principalmente as que estão de destaque, a gente percebe que não há nelas interesse em mudar esse modelo. Então a gente propõe uma transparência grande, Cid. Não é aquela transparência só de mandar aquele balancete para a Câmara de Vereadores e para a Câmara de Vereadores cumprir o papel dela, até porque não cumpre, porque normalmente o Legislativo vira um apêndice do Executivo, né, e não cumpre a função real de fiscalizar. A gente quer um modelo de transparência através de portais de internet, de balancete, para quem não tem acesso à internet, distribuir isso para a população, para que a própria sociedade possa gerir e fiscalizar os recursos públicos, para que todo mundo saiba de forma detalhada, estratificada, o que a prefeitura recebe e aonde ela gasta, as licitações tornadas transparentes de verdade, que a gente sabe que nunca é na forma que acontece aqui. A gente não aceita esse inchaço da máquina pública, esse excesso de gente que está lá como fantasma, que não trabalha para a coletividade, está lá para fazer trabalho para político. A gente sabe como funciona. Isso é até um esquema de captação do Poder Legislativo. Os vereadores têm várias, gente que tem portarias na prefeitura para ser cabo eleitoral deles. Quer dizer, esse tipo de modelo que incha a máquina pública, que é fisiológica, assistencialista, a gente não pode concordar. O pouco investimento em políticas públicas essenciais, conforme eu te falei, a prioridade tem que ser isso: saúde, educação, saneamento e habitação popular. A gente entende que essas 4 áreas são áreas fundamentais que o Estado, no caso aqui a prefeitura, tem que ter um papel de estimulador, de investidor, tomar as rédeas desse processo. E o que a gente vê hoje, Cabo Frio, ao longo desses anos? Um núcleo urbano no centro relativamente desenvolvido e uma periferia enorme que é crescente, com problemas assim básicos de infraestrutura, falta de geração de emprego. Eu acho que Cabo Frio vive hoje talvez a pior crise no que tange a geração de emprego. A gente vê uma cidade que está quase toda na informalidade, a prefeitura é o grande empregador, não há um projeto de desenvolvimento no turismo para geração de emprego e renda, não há um projeto inteligente para atrair empresas não poluidoras, porque Cabo Frio tem essa vocação turística, você tem que ter muito cuidado com isso quando né, se fala em construir um polo industrial, é preciso ter um cuidado muito grande com que tipo de indústria você vai trazer. Entendeu? Então você não vê um esforço desse, uma questão de preparar a nossa população com escolas profissionalizantes, com cursos técnicos, quer dizer, para dar uma visão e tentar projetar a cidade para o futuro. Você imagina progresso, por exemplo, para Cabo Frio? Porque sempre que se toca no progresso, se toca muito claramente na questão ambiental, né? Isso. Você tem os ambientalistas se manifestando e algumas coisas que se faz pelo progresso acabam atingindo de uma forma ou de outra, ou necessitando de uma arrumação na questão ambiental. Como é que você avalia essa questão? É possível se transformar numa cidade turística na essência? Turismo só se faz com grande hotel, né? Grande hotel precisa de espaço, você precisa estar na rota do turismo internacional. Essa conjuntura, esse equilíbrio entre o progresso do turismo especificamente, até de algumas indústrias, como você colocou, e essa proteção ambientalista que é muito aguçada na cidade de Cabo Frio. Mas exatamente isso que eu falei, até porque hoje o setor que mais emprega no mundo é o setor de serviços, é o setor terciário. O emprego que a gente chama que os economistas costumam falar, né, setor primário e setor secundário, que seria indústria,
está caindo no mundo todo por causa da automação tecnológica. Hoje, onde você empregava 100 operários, hoje você emprega 10. Então, eu não vejo como vocação para Cabo Frio esse polo industrial. Acho que ele pode dar uma pequena contribuição em algumas questões. Você pode trazer a parte têxtil para Cabo Frio, componentes eletrônicos, essas coisas todas. Mas a grande vocação da cidade é realmente o setor terciário e o setor do turismo. E essa discussão que você falou é importantíssima. Cabo Frio é uma cidade que reúne uma série de características, tem um patrimônio natural, um patrimônio histórico valiosíssimo para que a gente deixe que aconteça aqui um processo de alcantarização. Outro dia eu fiz até um artigo no blog, comentei sobre isso, com relação àquela feira que estavam colocando lá, que, poxa, não estavam prestigiando o pessoal do artesanato, que produz realmente arte, para privilegiar uma série de barracas que parece que vendem produtos da 25 de março, CD piratas, quer dizer, iam fazer uma coisa ali na frente de Cabo Frio que podiam alterar inteiramente a característica da cidade. Então isso é muito preocupante, uma cidade que tem lagoas, que tem uma praia maravilhosa como a Praia do Forte, quer dizer, uma cidade que precisa ser preservada em todas as suas características. E a questão do progresso, se a gente fizer uma coisa não pensada, encher a cidade de indústria, como fez Rio das Ostras, como fez Macaé, a gente pode violentar a característica de Cabo Frio. Então eu acho que o projeto de desenvolvimento passa por essa questão aí realmente do turismo. E tem que ter gente naquela função ali, gente do ramo. O que tem acontecido em Cabo Frio é muita nomeação política, às vezes para um cargo que precisa ter uma visão mais técnica, uma visão maior de futuro. Agora, essa questão aí que você falou, de só se desenvolve turismo com grandes hotéis, ela é discutível, né? Você pode ter uma série de pequenos hotéis e pousadas de mais qualidade e com possibilidade de atrair o público de maior renda. Eu, por exemplo, recentemente, eu fiz uma viagem, estive nos Lençóis Maranhenses agora, coisa de um mês. E tem uma cidade lá no Maranhão chamada Barreirinhas, que é uma cidade pequena, uma cidade de 60 mil habitantes, que vive o ano inteiro em função ali dos lençóis. Recebe turistas do Brasil e do mundo inteiro. O que eu vi lá de japonês, americano, australiano, francês, uma grandeza. E ela, apesar de ser uma cidade relativamente pobre, né, típica de uma cidade do Nordeste, Maranhão, ela tem uma série de hotéis e pousadas ao seu redor. Pra você ter uma ideia, tem pousada de 600, 700 reais a diária de casal, que aqui em Cabo Frio não tem, mas tem em Búzios. Entendeu? Então eu acho que essa questão dos grandes hotéis, ela pode ser equacionada aumentando esse volume de pequenos de hotéis e de pequenas pousadas. Agora, a prefeitura tem que ser um polo incentivador disso, tem que ter uma espécie de fundo específico de turismo. Isso tem que ser criado, tem que ser discutido com pessoas que entendem, que estão no ramo, para que se possa gerar um projeto de desenvolvimento efetivo e que, principalmente, que leve em conta a geração de emprego e renda. Você defende, então, a grande rede hoteleira, com qualidade, né? Você não precisa ter o hotel de 5 estrelas. Aí vai passar naquela questão de aumentar gabarito, e aí pode descaracterizar a cidade, descaracteriza a cidade. Mas você acha que hoje tem estímulo para isso? Você acha que o que falta para que você possa incrementar o turismo com essa, na tua opinião, e aí eu estou fazendo a pergunta em cima do que você disse, ao invés das grandes redes, uma grande rede hoteleira diversificada, com características voltadas para o local. Que tipo de estímulo pode ser dado para atrair esse investidor? Porque é um perfil que a gente não encontra muito em Cabo Frio. É que a gestão pública em Cabo Frio costuma ser muito autocrática, né? O cara que está lá no executivo, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo e ele faz. E a gente precisa ter uma coisa mais participativa, tem que chamar os profissionais desse ramo que estão aí prestando assessoria, às vezes até em fundações do governo, como a Fundação Getúlio Vargas, e chamar o empresariado local e criar incentivos. A prefeitura tem mecanismos, uma arrecadação muito grande, ela pode fazer uma espécie de redução de IPTU de alguns empreendimentos hoteleiros para beneficiar que o empresário faça investimento. Agora, tem que atrelar isso à geração de emprego, porque para não virar só uma benesse, entendeu? Uma renúncia fiscal da prefeitura para beneficiar o empresário. Tem que amarrar isso, e o poder público entra no sentido disso, de disciplinar, de ser o organizador. Agora, a iniciativa de um projeto desse vai ter que ser da iniciativa privada. Porque eu acho que Cabo Frio precisa disso, de gestão mais compartilhada com a sociedade. E também acho que esse crescimento não precisa ser nessa velocidade que todos dizem.
Porque se na outra ponta a prefeitura fizer o papel dela e for lá cuidar das políticas públicas, essa desigualdade social que a gente vê na cidade entre o centro e a periferia vai ser gradativamente sendo diminuída. E eu tenho certeza que o morador de Cabo Frio não quer que Cabo Frio se transforme numa grande metrópole ou numa Cancún, por exemplo, como alguns dizem, que é uma cidade com uma característica inteiramente diferente da nossa. A pessoa que mora em Cabo Frio, ela quer qualidade de vida, ela não está tão preocupada com a velocidade de crescimento, ela quer que isso seja de uma forma gradual e compatível e que não haja degradação, como a gente vê hoje na Lagoa e em algumas regiões da cidade. A própria Praia do Forte, há pouco tempo atrás, a gente via aquela vala negra que formava na boca da barra, quer dizer, tem que pensar ambientalmente a cidade também. Quer dizer, existe uma série de coisas na cidade que precisa ser reformada. Agora, de forma autocrática e com nomeações políticas para cargos que às vezes tem que ser cargos técnicos, sem privilegiar, às vezes, uma Secretaria de Meio Ambiente, que aqui é só coordenadoria e não tem orçamento. Como é que a gente vai desenvolver esse projeto? Entendeu? Então, acho que tudo isso tem que ser repensado. Não é tarefa para uma pessoa só, não é tarefa isso para um prefeito só. Ele tem que ter a humildade, ao sentar naquela cadeira, se cercar de gente competente, que conheça com profundidade a matéria ambiental, que conheça com profundidade essa questão do turismo e, a partir dali, desenvolver um plano, um planejamento. Porque essa cidade é assim, não há planejamento para nada. As coisas vão acontecendo ao sabor de interesses políticos, de guerras políticas, de interesse de grupos, que vai enriquecendo os caras e a cidade não desenvolve. E às vezes, de propósito, os caras não desenvolvem, porque dá trabalho e vai tornar as coisas mais transparentes. E quando você mantém aquilo fechado num pequeno grupo, né, a coisa fica ali, aquele pequeno grupo se beneficia de tudo e a cidade em detrimento de toda a população da cidade. Quer dizer, é um troço complexo isso, precisa ser debatido com a sociedade. Eu vou fazer uma rápida pausa na nossa entrevista para um rápido intervalo comercial e voltamos já ao vivo aqui no programa Sidney Marinho. E a sua participação é importante, faça a sua pergunta para o Cláudio Leitão, mande aí pelas redes sociais ou pelo telefone que está aqui na telinha, sua pergunta, sua crítica, seu elogio, sua participação é rigorosamente fundamental aqui no nosso programa. Um rápido intervalo e no retorno sigo conversando com o pré-candidato do PSOL e presidente do Diretório Municipal do partido aqui em Cabo Frio, pré-candidato a prefeito na eleição do próximo ano, Cláudio Leitão. Daqui a pouco voltamos ao vivo, porque Cabo Frio se vê na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já. Já estamos de volta ao vivo aqui com o programa Sidney Marinho, nessa manhã de quarta-feira, na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Recebo hoje o Cláudio Leitão, que é presidente do Diretório Municipal do PSOL e pré-candidato do partido à Prefeitura de Cabo Frio no próximo ano. Leitão, questão dos royalties. Está em voga, o debate continua no Congresso Nacional, o Senado já aprovou a alteração e a redistribuição dos royalties do petróleo e no início do próximo mês a Câmara dos Deputados também deve sacramentar isso. Você vê saída política para a solução desse problema da redistribuição? Qual é o seu pensamento em relação ao tema, Cláudio? Infelizmente, nós estamos em minoria, né? O Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, está sendo atropelado, né, por todos os outros parlamentares. Quer dizer, no voto, acho que vai ser difícil a gente reverter isso. Mas é evidente que há uma questão jurídica importante, né? Isso quebra pacto federativo, viola a cláusula da Constituição. E caso a Dilma não vete, o que eu acho que ela pode até vetar, eu acho que o Rio de Janeiro vence se for com uma demanda judicial. Sinceramente, eu não acredito que a gente vá perder esse benefício, não. Agora, o que eu quero chamar a atenção com relação a essa questão é o seguinte: eu vejo uma mobilização, tenho visto até na mídia aí os prefeitos e chamando a população a participar. Agora, a discussão não pode ser só essa de manutenção, não. O que foi feito com esse dinheiro ao longo desse tempo? Que tipo de benefício esses recursos trouxeram para essas populações? Porque se você for pegar, gente, companheiro que está me ouvindo agora, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, dessas cidades que recebem royalties do petróleo e comparar com as outras que não recebem, você não vê o benefício claro ali, não. Então esse dinheiro serviu para enriquecer muita gente, serviu para escoar pelo ralo da corrupção, esse dinheiro serviu para as prefeituras incharem as suas estruturas, para se fazer política,
principalmente depois que houve algumas mudanças na legislação que permitiu que parte desses recursos não fossem usados apenas na questão de infraestrutura, né? Hoje você já pode usar o dinheiro do ROT para contratar pessoas, você pode usar uma parte na educação, você pode usar uma parte na saúde. Então isso se diluiu muito. Por isso, e eu acho que até por isso, até por essa questão da má aplicação desses recursos, é que gera manifestações desse tipo. No Ibsen Pinheiro, que foi o primeiro deputado, e agora nesse Vital do Rego, né, que fez essa emenda. Então eu acho que a população tem que estar atenta a isso. Eu particularmente sou a favor, que eu acho importante isso, cria impactos nessa cidade. Elas sofrem crescimento populacional em função da presença da extração de petróleo, então tem que ter uma compensação, até porque o royalty é isso, né? Ele é uma forma de compensação, né? Em função de que o petróleo não é taxado na sua origem, né? Porque aí ele geraria um outro imposto, que é o ICMS, e seria uma arrecadação até maior do que o royalty, se o petróleo fosse taxado na origem, aliás, né? Que a gasolina às vezes sai do Rio de Janeiro, é vendida para São Paulo, e o ICMS é lá na bomba em São Paulo. Então, como essa legislação não foi mudada, eu acho que é importante continuar e eu sou a favor realmente que continue. Mas essa discussão tem que ser feita. O que foi feito com esse dinheiro ao longo desse tempo? E aqui em Cabo Frio, volto a dizer, só de royalties de petróleo ao longo desses... Foi, se eu não me engano, foi em 97, o primeiro ano que a gente recebeu a primeira parcela de royalties, que era infinitamente menor do que agora, diga-se de passagem, né? Esse ano parece que em torno de 228 milhões da arrecadação estimada em torno de 500 milhões, 228 milhões serão de royalties do petróleo. Então é muito dinheiro, Sidney, é uma quantia muito grande para quando você olha a cidade e vê a contrapartida que isso gerou. Você olha para a saúde da cidade hoje, está um caco. Você olha a educação de Cabo Frio hoje. Cabo Frio é a 9ª cidade em arrecadação do Estado e a 36ª no desenvolvimento da educação. Porque o Estado do Rio de Janeiro é o penúltimo no Brasil, você sabe disso. Né? Segundo a última avaliação do ENAD, só ganha do Estado do Piauí. Né? Com todo respeito ao Estado do Piauí, mas a gente não pode ficar atrás em penúltimo lugar. E o Rio de Janeiro é 36º. Quer dizer, então a cidade, com esse volume de recursos, deveria ter uma qualidade de vida melhor. Você olha para a periferia da cidade, padece demais em termos de políticas públicas essenciais que poderia ser sanada com a utilização desse dinheiro. Então, quando você vê o político lá na televisão, o prefeito, pedindo que você se mobilize nas ruas para manutenção do royalties, vai lá e se mobilize e cobre também o que ele fez com o dinheiro ao longo de todo esse tempo. A Veja dessa semana trouxe a matéria de capa, que é um retrato assustador da sociedade brasileira e da política no Brasil, né? O tema da matéria de capa é corrupção, se fala que a corrupção sugou ao longo dos últimos anos e o que poderia ser feito entre investimentos em saúde, educação, etc., com esses recursos sugados, segundo a revista Veja. E hoje a gente percebe, Cleitão, que dentro até de estruturas partidárias que você imaginava que a corrupção não pudesse chegar, o caso recente do ministro, PCdoB. Não se fazem mais comunistas como antigamente. E o ministro Orlando Silva no meio de uma denúncia seríssima, né? Como é que bate para você que, como você mesmo disse no primeiro bloco, ainda tem o sonho de uma sociedade diferente? Como é que você que não seja socialista no primeiro plano, mas que a gente já possa começar a fazer reformas dentro desse marco. Sidney, só um detalhe com relação ao PCdoB que você falou, você vê esse esquema ficou tão viciado que hoje aqui no Rio de Janeiro, 17 prefeituras do estado do Rio de Janeiro, as secretarias de esporte são ocupadas pelo PCdoB. É porque os caras que têm o esquema da grana. Isso virou um grande caldo de escoamento de dinheiro para o PCdoB através dessas verbas, dessas ONGs. Né? Então, a questão realmente é essa. E para a gente do PSOL, essa questão da ética e da transparência é muito importante. Porque o PSOL nasceu a partir de quê? De uma ruptura com o PT. A gente entendeu que os caminhos que o PT estavam trilhando somente a partir de 2002, quando surgiu a tal Carta ao Povo Brasileiro, né, onde ficou claro que o PT não ia seguir o programa do partido e ia caminhar para um caminho, digamos, mais conservador, de composição com as forças conservadoras, e foi o que aconteceu. E esse rompimento se deu uma parte em função dessa questão ética da corrupção. E com o mensalão, ela acabou de se consolidar,
porque o fluxo de militantes, inclusive parlamentares, do PT para o PSOL se deu exatamente em 2 momentos. Em 2004, com a expulsão da Luiza Helena, do Babá e do João Fontes, que foram os 3 parlamentares que deram origem ao PSOL, porque eles se recusaram a votar a segunda reforma da Previdência, porque quando houve a primeira no governo Fernando Henrique, o PT era contra. Então o PT, quando assumiu o governo, esqueceu tudo aquilo e passou a aprofundar a reforma da Previdência. Né? Manteve o fator previdenciário, que é uma violência contra o trabalhador, e queria, inclusive, taxar o inativo. E a Heloísa e esses 2 parlamentares, a Luiza Helena, que era ex-senadora Luiza Helena, se posicionaram contra e foram sumariamente expulsos do partido. Tem muita gente que diz, eles saíram, eles não saíram não, eles foram expulsos. E o caminho foi fundar um novo partido com as bases do que a gente acreditava. E esse partido veio crescendo gradativamente. Não vieram só os parlamentares, movimentos sociais inteiros, correntes políticas inteiras saíram do PT e foram formar o PSOL. E depois, com o advento do mensalão, vários outros parlamentares vieram, deputados federais, alguns vereadores, deputados estaduais. A figura mais assim conhecida que veio pós-mensalão foi o Chico Alencar, que é um parlamentar seríssimo aqui do Rio de Janeiro, que volta e meia vence aquele prêmio lá do Congresso em Foco como o melhor parlamentar do Brasil. Quer dizer, então essa questão da ética, da corrupção, para a gente ela é muito clara. A gente em 2008, para você ter uma ideia, nós expulsamos 13 vereadores do partido, porque se elegeram, né, em 2008, se elegeram com coligações não autorizadas pela direção nacional. Coligações onde eles se juntaram com o DEM, com o PMN, com partidos que não tinham a linha política do PSOL. Eles se elegeram e foram expulsos. Há pouco tempo agora nós expulsamos um vereador em Campos, porque o cara pegou, contratou assessores e dividiu o salário do cara com os assessores. A gente não permite um negócio desse. Então nós somos um partido pequeno, mas aonde você vê parlamentares do PSOL, você vê eles defendendo a sociedade, você não vê eles envolvidos em esquemas de corrupção e da questão ética. Nós expulsamos um senador, que era o Mesquita, esqueci o primeiro nome dele agora, do Acre, que era do PSOL, pelo mesmo motivo desse vereador de Campos. Ele nomeou pessoas no gabinete e dividiu o salário com os caras. E a Heloísa, na época, era senadora, chamou ele e perguntou se ele queria sair ou se ele preferia se submeter a uma comissão de ética interna do partido. E ele preferiu sair e foi abraçado imediatamente pelo PMDB. Quer dizer, que não fez nenhuma questão da mutreta que ele fazia com o salário lá dos funcionários assessores dele. Então essa questão ética e essa questão da transparência para a gente é muito importante dentro desse processo político. Porque o que querem fazer hoje é exatamente isso. Querem despolitizar a política. Pode te parecer um termo estranho, mas a verdade é essa. Querem dizer para a população que todo mundo é igual, que todo político é igual, que todo partido representa a mesma coisa, então tanto faz ela votar em um ou no outro. E, consequentemente, com isso, a população acaba votando sempre nos mais famosos, naqueles que estão dia a dia na mídia. E nada muda. Então, com esse argumento, eles convencem você, cidadão, que todo mundo é igual e que todo partido é igual. E acontece que nada muda. Então, essa despolitização no debate político leva a isso. Você vê o que está acontecendo aqui em Cabo Frio agora, essa dança de nominatos e de partido. O cara não quer nem saber o que o partido defende, o programa do partido. E a população acha isso muito normal. Não, a política é assim mesmo. Os caras escolhem o partido para ir porque tem mais tempo de televisão, escolhem o partido para ir porque aquela nominata daquele partido é melhor e pode melhorar o nome dele. Quer dizer, o cara não tem a menor relação, a menor afinidade com as ideias que aquele partido defende. Quer dizer, isso é a despolitização da questão política. Se fazem as coisas por interesses pessoais. Estão se discutindo coligações sem discutir um programa para a cidade. Os caras discutem, ó, na minha coligação eu te dou tantos cargos, e se eu ganhar você vai ter tantos cargos. Quer dizer, é isso que se discute. E eu acho que é isso que a população tem que prestar atenção. Porque a partir do momento que ela acha que tudo isso é igual, pode ter certeza que esses caras vão ganhar a eleição e não vão mudar nada. Aí vem aquela história, e vocês ficam sozinhos, não se misturam com ninguém. Outro dia o Alex fez um programa, tinha uns blogueiros lá falando isso. O pessoal só fala. Mas é claro, se a gente não tem, a gente tem uma dificuldade enorme de chegar na mídia. A gente, hoje aqui em Cabo Frio, não tem um cargo, um mandato.
O nosso papel é esse, é falar mesmo, é alertar. Agora, a gente não faz a crítica vazia, a gente, quando faz a crítica, faz dentro de um contexto político e apresenta o que a gente achar que é correto. Por exemplo, a questão da transparência. A gente não pode concordar da forma como é feito. Esses sites que a prefeitura coloca lá não esclarece nada para ninguém. Então, eu não posso concordar e me aliar com um partido que não tem um projeto de tornar as contas públicas totalmente transparente para a população. Não dá para fazer acordo fora da questão programática e fora da questão política. Então a gente prefere caminhar sozinho. Eu tenho até algumas perguntas nesse sentido, mas você já respondeu. Do Roberto Brum, né? Ele coloca aqui, bom dia, meu nome é Roberto Brum, então o que você acha dos políticos que desrespeitam as leis, praticando diversos desvios de verba pública? Eu até antecipei essa pergunta, né? E também toca aqui na questão da partilha dos royalties do petróleo, né? Acho que eu já, né, Roberto, antecipei um pouquinho tua pergunta aqui, mas obrigado pela participação. Em cima do que você falou, tem aqui a pergunta do Carlão do Braga, e eu aproveito para aprofundar o tema com você. Cláudio, você apoiaria um outro candidato à prefeitura? Quer dizer, uma pergunta que eu estendo, dizendo exatamente nisso. Não, porque qual é esse comportamento eu não vejo. Até é criticado, né? De pessoal caminhar isolado, de não admitir uma composição partidária. Você já explicou inicialmente o porquê, mas gostaria que você aprofundasse essa questão, ela acho que ela até merece isso. Eu só queria colocar de forma bem clara, não é, como diz lá o companheiro, uma questão de indignidade. O cara não é digno, não, a questão é meramente política. Eu, por exemplo, não vejo em nenhum deles, um projeto que vá romper com isso aí, com o sistema que está aí. Que vá romper com a questão do lixo, entendeu? Que vá lá fiscalizar, que vai auditar, porque se o pessoal ganhar a eleição aqui em Cabo Frio, a gente fala assim, porque política existe sempre o imponderável, ninguém sabe. A vontade está na cabeça do eleitor, o eleitor é que decide a eleição. A primeira coisa que a gente vai fazer é auditar tudo aquilo lá, vamos auditar todas aquelas contas, vamos auditar aquelas licitações, e o que tiver errado vai ser finalizado, tem que ter coragem para fazer isso. E nós temos, porque nós não temos compromisso com esses caras. Para você ter uma ideia, nós não recebemos doação de campanha de bancos, de multinacionais, de empreiteiras. É proibido pelo nosso estatuto. Exatamente para que a gente não tenha vínculo. Porque quem paga e quem banca manda depois. Então você vê, os 4 candidatos que estão aí hoje, que seriam os líderes da pesquisa, né, teoricamente, a gente aqui não tem pudor de falar, porque é uma realidade, todo mundo sabe disso. Alain Correia, Alfredo Gonçalves, Paulo César e Jânio Mendes. Teoricamente, são os 4 candidatos, né, que se colocam como pré-candidatos e que lideram as pesquisas. São nomes bastante conhecidos, né, da população, estão aí há muito tempo, né, se dizem adversários, mas já estiveram juntos em algum momento do quadro político, já tiveram junto aqui, de acordo com interesses pessoais dele, não em termos de desenvolvimento da cidade, quer dizer. Então, quando a população vê um falando mal do outro, acha que eles estão, mas já estiveram juntos. E eu até hoje não acredito nesse rompimento de Marquinhos lá. E para mim eles representam o mesmo modelo e se conversam. Na hora que eles sentirem que podem perder o poder, são bem capazes de se juntar novamente para manter essa estrutura viciada aí que eles criaram. Então eu não vejo em nenhum dos 4 vontade e vontade política, principalmente, de romper com isso aí, com o inchaço da máquina, com a questão do lixo, com a transparência das contas. Não vejo em nenhum deles. Não vejo em nenhum deles vontade realmente de reduzir essa enorme desigualdade social que Cabo Frio tem, porque governar tem que ter prioridades, né? Você tem que abrir mão de obras faraônicas para ir lá cuidar da saúde, da educação, do saneamento. Os caras vêm com a ideia de fazer teleférico, que vai trazer não sei o que lá, elevador panorâmico, que vai atravessar o canal, enquanto o cara está lá na periferia, sem casa para morar. A prefeitura tem a obrigação de ter uma cooperativa habitacional municipal e dar cabo dessa situação. Existem alguns estudos de mais de 25 mil famílias em Cabo Frio hoje que moram em situação indigna e que estão lá precisando da ação do poder público. Então, se o poder público tem verba, a prioridade primeiro é esse cara. Entendeu? E eu não vejo nessas candidaturas desejo e vontade política de romper com isso, de romper com essa dominação que eles impõem ao Legislativo, à Câmara de Vereadores, através de pegar o vereador, vem cá, você tem tantos cargos aqui, você tem isso aqui. Isso é uma sacanagem, uma promiscuidade, a palavra é essa realmente. Porque eu quero ver alguém chegar e negar que os vereadores não têm cargos na prefeitura e tem lá cabos eleitorais que são pagos com o meu, com o teu dinheiro, para fazer política para eles. Então é um modelo que foi construído em Cabo Frio, né, construído lá atrás.
até por essas mesmas famílias oligarcas que mandam na cidade até hoje, entendeu? Você vê que o secretariado de Marquinhos é praticamente o mesmo secretariado de Alaí, e se o Jânio ganhar, vai aproveitar pessoas ali, e se o Paulo César ganhar, vai aproveitar também, quer dizer, não vão romper com nada. Então não há possibilidade de, politicamente, a gente fazer uma aliança dentro dessas bases. Até porque você está vendo como está se passando as negociações políticas aí. O cara é ex-alaizista, era criticado o cara era do grupo de Alaí, era criticado pelo grupo do Jânio. Aí o cara passou a ser do grupo do Jânio, o cara virou bom. Entendeu? Isso tem acontecido isso na cidade. Aí o cara faz uma crítica ao governo Marquinhos, o pessoal de Alaí, que era uma prática que se repetia quando o Alaí era governo. Então é uma coisa inacreditável. Os caras têm a mesma visão e ficam se degladiando na mídia e você não vê uma proposta, um projeto de fato que possa trazer mudança para a cidade. Entendeu? Você tem tua origem em Niterói, né? Está em Cabo Frio há mais de 20 anos. Eu estou aqui em Cabo Frio desde 86, né? Como é que surgiu essa veia política socialista do Leitão? Foi na faculdade? Já vinha de berço, vinha de família? Eu estudei economia, né? E em economia você estuda os clássicos, né? Todos eles, inclusive os neoliberais, Keynes, o Thomas Friedman, né? Que é o papa do neoliberalismo da escola de Chicago. E você estuda Marx, né? E você estuda Engels, e você acaba tendo um viés. O que você acha das teorias econômicas, aquela que você abraça mais? E eu tive essa formação na faculdade, na UF Niterói, com uma vocação um pouco mais marxista. E militei no PT em Niterói na década de 80, eu me filiei ao PT em Niterói em 84, o PT tinha 4 anos de fundação. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui morar no Nordeste, eu fiquei 5 anos morando em Natal, me afastei um pouco por questões profissionais. E depois, quando eu voltei a Niterói, eu acabei não ficando em Niterói e vim morar em Cabo Frio. Na época eu trabalhava num banco, eu fui gerente do antigo Unibanco, né, que hoje está associado com o Itaú. E naquela época eu fui em algumas reuniões do PT para voltar a fazer militância política aqui no PT. E o PT era muito dominado pelos professores naquela época que eu cheguei aqui, década de 80 e pouco, quase 90. Era um partido meio que quase que dos professores mesmo, não sei se você lembra dessa época. E eu tive algumas reuniões e aconteceram algumas questões que eu acabei não me sentindo à vontade. E nesse meio tempo eu saí do banco, fui trabalhar na indústria farmacêutica e me envolvi com a questão sindical na indústria farmacêutica. Eu sou um dos fundadores dos sindicatos, que é a nossa profissão de representante em laboratório, de propagandista, é uma profissão recente, regulamentada recentemente. Então eu me envolvi com a questão do movimento sindical da minha categoria. Fundei os sindicatos regionais, ajudei a participar da fundação da Federação Nacional, depois fui presidente da Federação Nacional e me dediquei mais à militância sindical. Mas sempre votando no PT, sempre acreditando que o PT ia ter um projeto de transformação para esse país. Quando houve a eleição do Lula e o que eu entendo, uma traição ao que o PT defendia anteriormente, porque o PT resolveu caminhar com outro modelo, né? É um direito que o PT tinha, o que tem que assumir é essa identidade, que ele não é mais um partido de esquerda, que ele não é mais um partido socialista, ele tem que assumir essa identidade, até porque o modelo e o projeto econômico, social que ele criou diz isso, é um projeto neoliberal que privilegia o grande capital. Não é à toa que 48% do orçamento do país é para pagar juros e amortização da dívida. Você tem conhecimento disso, né? Esse ano, 48% do orçamento é para pagar juro e amortização da dívida. Ao passo que para a educação serão destinados 2,9% do orçamento e a saúde 3,9%. Então, um governo que põe 48% do dinheiro que ele tem para pagar juro de banco, para servir o capital, e bota 2,9% na educação e 3,9% na saúde, não é governo de esquerda coisa nenhuma, né? Porque a dívida social aumenta e a dívida financeira também. Só que a dívida financeira é regada, né, com o sangue e o suor do povo brasileiro. Para que você tenha uma ideia disso, a Dilma vai gastar 15 bilhões com o Bolsa Família e vai gastar 650 bilhões com o Bolsa Banqueiro, que é exatamente o pagamento de juros da dívida. Então, eu até acabei, né? Perguntando a tua origem, por que você abraçou a causa. Eu né? sempre Você votei, exatamente, eu sempre votei no PT e sempre acreditei. Quando a gente percebeu que isso não ia acontecer mais,
que veio o rompimento e veio a fundação do PSOL. E aí eu me senti maduro o suficiente para a gente, então vamos Anteriormente, criar... antes da criação do PSOL, você militava politicamente em Cabo Frio ou não? Só cuidava da questão sindical? Não cheguei a participar efetivamente da questão do PT, fiquei à margem. Fiquei como um militante do partido, que botava adesivo no carro, que pedia voto aos companheiros, aquela militância de militante político mesmo, que é o que eu faço no PSOL hoje. A gente, lá no PSOL, você não pode pegar a gente e taxar um carimbo de político profissional. Nós somos militantes do partido. Eu não tenho nenhum privilégio dentro do partido com relação ao outro companheiro, não. As decisões são colegiadas. É claro que tem uma executiva, cumpre regras estatutárias, que tomam algumas decisões e tal. Mas eu, como presidente do PSOL hoje, que é o que o PT tinha hoje, a gente pratica a liberdade dentro do partido. Apesar de ser um partido pequeno ainda, mas as questões são decididas por todos, entendeu? Então, eu a partir da fundação do PSOL, resolvi me envolver diretamente no processo, tentar ser mais uma voz, tentar provocar com que a sociedade reflita sobre determinadas coisas, apesar da gente saber a conjuntura política, da gente pensa, nós não somos iludidos, tem muita gente que pensa que nós estamos iludidos com a questão, eles pensam que vão ganhar a eleição amanhã, tadinho, será que eles não veem que... Pô, a gente ninguém ali é ingênuo, a gente já faz a leitura de tudo, sabemos do tamanho dos muros, das grandes dificuldades, e as nossas atuações políticas são limitadas nesse momento a essas dificuldades. Mas a gente acha que tem um caminho, a gente acredita que esse projeto do PSOL pode avançar e tem avançado. Ano a ano, a gente vem gradativamente aumentando o número dos nossos parlamentares nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas dos estados e também no Congresso Nacional. Então a gente vem percebendo um aumento gradativo disso. E daqui a pouco, o Cid, a gente vai acabar ganhando uma prefeitura aqui e outra ali, e esse exemplo que pode ser dado aqui e ali pode nos transformar o partido num partido com crescimento maior. Você vê, aqui no estado do Rio, hoje, por exemplo, nós temos chance em 2 prefeituras. O Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, que é um exemplo de político, né? É para aqueles que acham que político é tudo igual, entendeu? Você conhece a luta do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é um deputado estadual do PSOL, para quem não conhece, né, para a população que não é, que está ameaçado de morte, porque foi presidente da CPI das milícias na leste do Rio de Janeiro, que indiciou e prendeu mais de 200 milicianos e meia dúzia de parlamentares que eram milicianos e tinham mandato. E hoje vive ameaçado de morte, porque cumpriu o papel dele como parlamentar e não se vendeu aos esquemas, né, tenebrosos da política. E a gente tem o Marcelo Freixo hoje disputa com o Eduardo Paes hoje, nas pesquisas que aparecem no Rio de Janeiro. Você imaginava uma candidatura dele em Niterói, mas ele tem um nome muito forte no Rio de Janeiro. Ele abriu mão da candidatura em Niterói para disputar no Rio de Janeiro, até com esse intuito de tentar com isso mostrar para todo o estado, porque o que acontece no Rio de Janeiro a ressonância é maior. Reflete para o estado todo. E a gente tem uma chance extraordinária em Itaocara. O nosso companheiro lá, que é o suplente, inclusive, de deputado, ele hoje é o candidato mais votado, que lidera as pesquisas em Itaocara. É uma cidade pequenininha, mas seria um belo laboratório de uma prefeitura do PSOL para mostrar para todo o estado, né, como se pode gerir uma prefeitura com transparência, dentro de uma ideia de mais justiça social, como eu te falei, não implantando o socialismo em Itaocara, mas com a concepção muito clara de distribuir renda, de promover justiça social na cidade. Então, seriam 2 experiências que podem, em 2012, florescer e levar o nosso partido adiante. Estou recebendo aqui o recado do Dom Nicola. Obrigado pelo carinho. Sidney, seu programa está na crescente. Muito bom, parabéns. Obrigado, Nicola. E pede para perguntar para você se não vai sortear nenhum livro hoje. Livro é mais tarde no programa dele. Dom Nicola é um amigo, né, uma figura bacana da cidade. E a gente tem essa ideia lá, você vê, né? Eu acho que quanto mais a sociedade lê, quanto mais esclarecida ela tiver, ela tem condição de refletir, de raciocinar melhor. Então o programa cumpre esse papel. A gente distribui lá literatura brasileira, literatura nacional, romance. A gente distribui uma série diferente de livros com esse intuito de promover essa questão. Bacana. Tem o programa no Canal 8, sempre às quartas-feiras. Nosso programa na Jovem TV, chamado Cidadania e Socialismo. Procura discutir os assuntos que são relevantes na semana e também aquelas questões ligadas à cidadania, né? E também algumas questões ligadas ao socialismo. Quarta-feira ao vivo, 16 às 17 horas.
inclusive hoje, né? Estaremos lá na Jovem TV. E ao longo da semana acontecem... Tradicionais reprises, né? O Roberto Bruno te fez a pergunta que a gente já tinha antecipado, está te mandando um abraço, dizendo que foi muito legal o debate. Então, queria te agradecer muito a presença aqui, né? Deixar esse espaço sempre aberto para que haja discussão dos temas, porque no nosso entender e o conceito da Rede Litoral News é exatamente esse. É trazer o debate dos temas, a população vai sempre construir um futuro melhor a partir das informações, das opiniões, dos debates que são importantíssimos e fundamentais. Claro. Então, fiquei muito satisfeito com a tua participação aqui no programa e deixar aí nossa câmera, nosso microfone à tua disposição para tuas considerações finais, Leitão. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, que é rara, que é dada a gente aqui em Cabo Frio, realmente é rara. A gente cavou até uma oportunidade na Jovem TV, te agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, participar aqui, como muitas outras pessoas importantes estiveram aqui. E dizer isso para a população. Esse ano é um ano importante, o ano que vem mais ainda, né? E a população tem que fazer uma grande reflexão sobre aquilo que ela quer para a cidade, né? Que tipo de modelo você quer para a cidade? Aqueles que acham que isso aí está bacana, o destino é essa turma que está aí. Como eu disse, ora são adversários, ora são aliados, de acordo com as suas conveniências pessoais. Agora, se quiser fazer mudança, tem que pensar em outros horizontes. Tem que olhar todas as alternativas que estão dentro do ambiente político e não apenas e tão somente aquelas que estão na mídia, aquelas que têm mais poder econômico. E deixo, por final, para não fugir à regra, uma frase do Marx para vocês, né? Uma frase clássica do Marx que diz o seguinte: a história se repete, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. E em 2012, você que vai decidir se quer que ela se repita como farsa, porque tragédia ela já está sendo aí no passado. Então fica essa frase, telespectador, para você refletir sobre Cabo Frio. A história se repete, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Um grande abraço para todos vocês aí e a você, Sidney. Conversei com Cláudio Leitão, presidente do Diretório Municipal do PSOL e pré-candidato do partido à Prefeitura de Cabo Frio no próximo ano. Daqui a pouco vamos voltar, logo após o intervalo comercial, recebendo o empresário Paulinho Ferreira, que vem falar da grande festa que vai acontecer na sexta-feira no Costa Azul Yacht Club em Cabo Frio, que é o baile do Halloween. Voltamos já aqui com o programa Sidney Marinho. Rede Litoral News, Cabo Frio se vê na nossa programação. A Rede Litoral News é a imagem da nossa cidade. Até já.